Bom dia, meu nome é Arthur Luiz. Hoje eu vou falar sobre os principais aspectos do governo constitucional. Em 1934 foi promulgada a nova Constituição que tinha como principais aspectos o regime republicano e manutenção dos três poderes, o executivo, legislativo e judiciário, eleições diretas para o executivo e legislativo, mas Vargas foi eleito pelo Congresso de forma indireta. Seu mandato seria de 4 anos, de 1934 a 1938. O voto feminino e secreto, criação do Tribunal do Trabalho e legislação trabalhista, com salário mínimo, semana de trabalho de 44 horas, descanso semanal remunerado, férias remuneradas, regulamentação do trabalho feminino e infantil. Então, eu sou o Cauã e eu vou falar um pouco mais, dar uma continuidade no assunto. Bem, naquela época as leis trabalhistas proporcionaram para o Getúlio Vargas um grande apoio dos trabalhadores. Isso muito porque os sindicatos passaram a ter um apoio do governo também, entendeu? Meio que foi feito para meio que deixar a relação de trabalho melhor, tipo, evitar brigas, evitar conflitos, entendeu? Esse tipo de sindicalismo foi nomeado na época de peleguismo. O peleguismo que, para quem não sabe, aliás, o pelego, para quem não sabe, é uma espécie de manta, algo assim que a pessoa colocava no cavalo para ele não se machucar e para que ele não se ferisse com a sela, basicamente. E para finalizar essa parte agora, toda essa comparação entre o pelego e os sindicatos daquele período era porque naquela época os sindicatos realmente tinham esse papel de abafar, de meio que amortecer os conflitos, como eu já tinha dito antes, né? Até eles tinham esse papel de apaziguar, entendeu? Uma coisa assim pra que fosse uma relação de trabalho que o patrão e os empregados ficassem de boa, entendeu? É meio que isso. E assim eu finalizo essa parte. Boa tarde, meu nome é João Paulo, estudando na série, vim falar sobre o regime totalitário da direita e da esquerda. No final da década de 1920, o mundo sofreu um abalo econômico muito grande com a crise de 1929. Nesse contexto de incerteza, desenvolveram-se na Europa regimes totalitários de direita, nazismo e fascismo. De esquerda, socialismo stalinista. Essas tendências têm o antiliberalismo como característica comum. Bom dia, aqui é Ana Maria e eu vou falar sobre a ação integralista brasileira. Bom, as ideias nazifascistas chegaram ao Brasil e se difundiram entre os grupos mais conservadores da política nacional. A ação integralista brasileira, liderada pelo jornalista Plínio Salgado. Esse movimento de extrema-direita anticomunista tinha como slogan Anauê, de inspiração indígena, que queria dizer mais ou menos "você é meu irmão". Os integralistas defendiam a implantação de um Estado totalitário e corporativo. Seguindo a tradição fascista e nazista, os integralistas tinham um grupo paramilitar chamado Camisas Verdes, que usavam a violência contra seus adversários. Uma parcela significativa da alta burguesia, do clero, da cúpula militar e de segmentos das camadas médias e urbanas apoiavam esse movimento. Bom dia, meu nome é Bruna e eu vou falar sobre a Aliança Nacional Libertadora. Os trabalhadores lutavam por melhores condições de vida e a esquerda se autoproclamava defensora de seus direitos. Desde o ano de 1922, quando o Partido Comunista havia sido criado, os ecos da Revolução Socialista Soviética chegaram ao Brasil. Entretanto, a partir de 1935, a esquerda acabou se unindo, formando a Aliança Nacional Libertadora, ANL, sob a liderança de Luiz Carlos Prestes, filiado ao Partido Comunista Brasileiro e eleito presidente de honra, em torno da ANL. Uniram-se os socialistas, comunistas e os tenentes radicais. Bom dia, meu nome é Camille e eu vou falar sobre a Intentona Comunista. Entre as propostas da ANL estavam a suspensão de pagamento da dívida externa, a nacionalização das empresas estrangeiras e a realização da reforma agrária. A radicalização da ANL, no final de 1935, ela promoveu um levante frustrado, conhecido como Intentona Comunista. A reação do governo Vargas foi imediata. Os líderes foram presos, entre eles o Luiz Carlos Prestes,
e Olga, sua esposa e líder Bom revolucionário. dia, meu nome é Rebeca e eu vou falar sobre o Plano Cohen. Bom, o Plano Cohen tinha como principal objetivo manter Getúlio Vargas no poder, mas como ele não tinha nenhum motivo para que isso acontecesse, o próprio Getúlio Vargas teve que criar o Plano Cohen, que foi um dos maiores golpes da história brasileira que aconteceu em 1937. Mas o que era o Plano Cohen? O Plano Cohen era um suposto plano que pretendia tirar Getúlio Vargas do poder e implantar o comunismo no Brasil. Ele foi usado para gerar um clima de insegurança no país, conseguindo assim o apoio de diversos setores da sociedade brasileira. Lembrando que todo esse plano era falso e que isso só aconteceu para Getúlio Vargas permanecer na presidência. Mas, em 1945, o general Góes Monteiro descobriu que o Plano Cohen era uma farsa. A ditadura do Estado Novo perdia força e a censura não estava tão atuante. E foi aí que o Plano Cohen foi revelado.